Meire, qual o seu nome completo? Josefa Meire dos Santos Fonseca, Qual a sua idade? 55 anos, Em qual cidade você mora? Praia Grande. Como você ficou sabendo sobre os trabalhos espirituais do médium João Pedro Rangel? Eu tenho uma filha que mora nos Estados Unidos. Ela veio me visitar e numa dessas visitas, uma amiga dela trouxe ela aqui porque ela estava com suspeita de tumor no seio e ela, falando para mim, me trouxe também, porque também eu tenho um problema grave. Quando você começou a frequentar os trabalhos espirituais? E comecei a frequentar em 2019. Quais foram as graças alcançadas através do médium João Pedro Rangel? Olha, a primeira foi porque eu comecei a vir porque eu tenho uma infecção gravíssima no intestino, que é colite ulcerativa, uma infecção que não tem cura e eu tinha muitas crises, muitas dores e evacuava muito sangue. E depois que eu comecei a frequentar, não tive mais crises. Isso aconteceu em que ano? 2019. Desde então você teve outras graças? Tive outras graças. Em 2021, foi descoberto um tumor no meu seio esquerdo. Fiz uma biópsia com agulha fina e deu maligno. Porque deu maligno, a médica pediu para mim repetir o exame e fazer com agulha grossa. Aí eu vim aqui no templo, conversei com o Dr. Fritz, que eu ia fazer essa biópsia, e eu estava com medo, claro. E ele falou para mim que era para mim ficar calma, tranquila. Mas como que a gente vai ficar tranquila, calma, com um diagnóstico de câncer? Aí eu fui, fiz a biópsia com agulha grossa, sendo que antes de fazer eu tinha feito 2 cirurgias espiritual e deu benigno. Não deu maligno e eles não acreditaram porque tinha dado maligno. Só que reverteu, foi benigno. Depois de 2 cirurgias espirituais, você teve um outro diagnóstico. Um outro diagnóstico depois das cirurgias espirituais. Mais alguma outra graça? Sim. Aí em 2022 também, né? Aí eu tive a perda de uma filha muito amada. E por causa dessa filha que eu perdi no dia 5 de dezembro, no dia 5 de janeiro, eu acho que eu fiquei muito deprimida. E aí eu vim aqui, conversei com o médico, conversei com o Dr. Fritz, e ele falou, se eu continuasse do jeito que eu estava muito angustiada, eu ia ter um diagnóstico de câncer. Aí eu tentei me acalmar, tudo, fiz um exame, deu a mamografia, deu BRAF 4 na mamografia, suspeita de câncer. Eu falei, eu não acredito. Aí eu vim aqui, conversei com o Dr. Fritz sobre o que tinha ocorrido e tal, só que eu não estava mais assim tão deprimida pela morte da minha filha. Aí eu fui e fiz a biópsia. Só que nisso eu vim fazer a cirurgia espiritual e o Dr. Fritz falou para mim ter calma, que tudo ia dar certo. Ele falou assim com essas palavras, calma filha, tudo vai dar certo, você está com medo? Eu fiquei, mas calma, claro, mas por dentro eu sou ser humana, né? Mais um diagnóstico. Fui e fiz tanto que foi feita uma mamotomia. Deu negativo. Se foi o seio direito? Direito. Aí já deu negativo. Não deu positivo. Só que como tinha dado o BRAF 4, né, que a mulher que entende é uma suspeita. Mas graças a Deus e a Dr. Fritz foi negativo. Tudo bem. Aí por causa da colite ulcerativa, eu tenho que fazer exames todo ano. Colonoscopia, endoscopia e a ultrassom abdominal. Fui fazer a ultrassom abdominal, o que apareceu de presente? Um tumor de pâncreas. Eu não acreditei. Como foi receber esse diagnóstico? Nossa, eu fiquei sem chão.
eu fiquei sem chão, eu, sinceramente, eu não vou mentir, eu não passei a não acreditar mais em Deus, porque não era possível, um atrás do outro. Eu falei assim, não, isso aí só pode ser, Deus está me testando, a minha fé. Mas como eu já frequentava a casa, o que eu fiz? Na primeira quarta-feira que surgiu, eu vim aqui e conversei com o Dr. Fritz. Ele, mais uma vez, ele falou, calma filha, eu vou te ajudar. Por ele ter falado essas palavras, eu já conhecia as palavras dele, eu fiquei muito calma e tranquila. Me tranquilizei mesmo. Fui, comecei a fazer os exames do médico, que os médicos pediu, fiz tudo. Aí o cirurgião falou para mim que se fosse um carcinoma, ele não ia fazer cirurgia. Mas não era um carcinoma, era um TNE, tumor neuroendócrino. Aí eu vinha nas quarta-feiras e nos domingos, passei a vir uma vez por semana. E conversando com o Dr. Fritz, conversava com ele, porque a oncologista me pôs muito medo. A oncologista, ela é uma pessoa seca, uma pessoa sem fé, e ela me colocou muito medo, mas eu já tinha conversado com o Dr. Fritz, não estava tão abalada. Ela queria me passar pelo psicólogo, eu falei que não precisava de psicólogo, porque eu já tinha um que não pertencia à Terra. Aí ela falou assim, é sério? Eu falei, é sério. Ela falou, se você não tem fé, eu tenho fé. E fiquei frequentando tudo, o cirurgião, ele ficou analisando o tumor, e quando eu fui fazer a cirurgia, o Dr. Fritz falou para mim, filha, pede para repetir esse exame. Eu falei assim, não tinha como pedir para repetir, porque já faltava uma semana para a cirurgia. Mesmo assim, deu tudo certo. Marquei com o cirurgião em uma semana, fiz a ressonância em uma semana, deu tudo certo. Tudo do jeito que o Dr. Fritz tinha falado para mim. Aí, conclusão, quando eu fiz a ressonância que o Dr. Fritz pediu, o tumor tinha diminuído de tamanho. Aí o cirurgião falou assim, quando eu levei para o cirurgião, ele falou, nossa, mas você conseguiu tudo muito rápido. Eu falei assim, doutor, qual a sua religião? Ele falou, católica. Eu falei assim, acho que eu nem vou falar qual é a minha, porque eu sou, questão de fé. Ele falou assim, e você deve ter muita fé, porque esse tumor não era para regredir. E o tumor tinha regredido. Aí eu fui, fiz a cirurgia. Cirurgia na Terra? A cirurgia na Terra. Foi uma cirurgia maravilhosa, porque o Dr. Fritz já falou para mim que no dia da minha cirurgia ele ia estar lá junto comigo. Mas no dia da cirurgia eu fiquei com uma calma que parecia que eu estava no spa. De tão calma que eu fiquei. Nem o cirurgião, assim, ele ficava conversando, eu falei, doutor, nem precisa conversar. Não precisa conversar porque eu sei que tudo vai dar certo. A minha vida está nas suas mãos e na Dr. Fritz. Aí ele ficou me olhando assim, só que eu me apaguei, né? Não sei qual foi o resultado dele. Eu me apaguei, quando eu acordei, eu estava já na UTI, aí a médica da UTI falou para mim que o tumor já tinha passado para o fígado, e o Dr. Fritz falou para mim que não era para mim acreditar no que os médicos falassem. Aí, como que eu não vou acreditar no que os médicos falassem, eu estava assim, estava entre o Dr. Fritz e entre o médico da Terra, e a médica tinha falado isso para mim. E eu fiquei muito nervosa, não vou mentir, discuti com a médica, ela falou que eu estava sob efeito de anestesia, eu não estava. Só que eu lembrei do que o Dr. Fritz tinha falado para mim, aí eu me acalmei, fiquei calminha e deixei passar, e deixei continuar. Foi tudo maravilhoso, o tumor não estava no fígado, o tumor não tinha dado metástase, só tinha mesmo o isolado. No mês passado eu fiz uma cintilografia, que ele procura, é um exame que identifica tumores, está tudo limpo. Tudo limpo, graças a Dr. Fritz, graças a Deus, eu não sei o que eu faria sem essa casa. É uma casa maravilhosa, maravilhosa. E tenha fé, vocês têm que ter fé por causa
que eu estou curada. Um câncer de pâncreas não é um câncer qualquer, é um câncer gravíssimo. E tudo que o Dr. Fritz falou para mim aconteceu. Mesmo assim, tinha algumas coisas que eu ficava triste. Por quê? Porque era uma doença grave. É uma doença grave. Só que eu não tenho mais. Mas vocês que têm, vocês que procuram a casa, tenham fé. Por causa que ele cura pela nossa fé. E eu tenho muita fé e sou curada. E hoje você sente bem, não tem diabetes, nada, o que era previsto na sua cirurgia na Terra? Sim, era para mim ter diabetes, não tenho diabetes, não tenho nada. Eu hoje me sinto renasci. Graças à casa, o pessoal da casa que são maravilhosos, muito educados, pessoas maravilhosas. Qual mensagem você gostaria de deixar para o médium João Pedro Rangel? Ai, João Pedro, você foi a melhor pessoa que olha, não sei identificar primeiramente Deus, segundo Nossa Senhora Aparecida. Mas eu não sei identificar você é um anjo. Para mim, você é um discípulo de Deus, porque, gente, eu nunca vi uma coisa dessa, sinceramente, eu nunca vi. É um discípulo, é uma pessoa maravilhosa. Ele cura, tenha fé que ele cura. E eu estou curada. Você autoriza a divulgação deste depoimento? Com certeza, esse e todos, com certeza. Nós agradecemos o seu depoimento e tenho a certeza que ajudará muitas outras pessoas. Oh, mas eu quero ajudar. E se eu puder ajudar conversando, eu ajudo. E já ajudei bastante pessoas aqui do templo, que eles vêm conversar e eu falo a verdade. Eu falo assim, eu estou curada. Estou curada através de Deus e através do Dr. Fritz. E a mão do João Pedro, porque João Pedro é demais, viu? Ele é demais. Deus abençoe. Amém.